todos, que Jesus nos abençoe nessa tarde. E vamos ao nosso evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E hoje o estudo é do item 16 ao final, que é o item 21. E ele vai abordar, são instruções dos espíritos, em que três espíritos, José, João e de Fétor, bispo de Nevers, ele, eles trazem instruções sobre a indulgência, eles abordam a indulgência. Aí, nos itens anteriores, se falou do perdão, se falou da mulher adúltera, né, do atire a primeira pedra, e então agora ele vai abordar a indulgência. A indulgência é necessária para o perdão, não é isso? O que é ser indulgência? Indulgência é uma forma de perdão, é necessário, né? É uma bondade, é uma forma de liberação do castigo, dizem os dicionários, né? É uma tolerância. Então, para que eu possa perdoar, eu necessito da compreensão, preciso da indulgência do outro. E então, a Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela vai abordar o Sermão da Montanha, aí, nas diversas máximas de Jesus. E em Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ela diz que essa misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho, amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. E a indulgência faz parte dessa misericórdia. E é interessante, né, que a página lida nos lembra isso, né? Nos fala de misericórdia também. Que queres que eu faça? Se nós queremos misericórdia do Senhor, e nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ser indulgentes, né? E então a Amélia Rodrigues lembra que a Terra, né, o planeta de provas e expiações, a Terra é um vulcão de ódios. Olha como isso é forte, né? Nós ainda temos guerras, né? Temos guerras entre nações, estamos vivenciando isso, né? Graças a Deus é longe, mas fazemos parte desse movimento também, né? Então, estamos aqui, fazemos parte desse planeta que nos recebe. É um vulcão de ódios, diz ela, e o crime parece um gás letal que envenena e enlouquece. E temos as nossas guerras psicológicas, as nossas guerras familiares, locais, né? Pequenas entreveros que não deixam de ser guerras, né? A guerra é hidra cruenta sempre presente. É fruto da filosofia, viver cada um para si. No entanto, só a misericórdia redime e a educação capacita para a vida. A misericórdia é o antídoto do ódio, voz da inteligência dialogando e vencendo o instinto. A misericórdia do Pai concede a oportunidade do renascimento. Perdão, que é ato de nobilitação, moeda de engrandecimento intransferível. Misericórdia é amor. Então, bem-aventurados misericordiosos que obterão misericórdia. Então, o que nós temos, segundo os espíritos, que Kardec coloca sempre ao final dos capítulos, e o primeiro espírito é José, que se assina espírito protetor. Em Bordeaux, essa instrução foi dada em Bordeaux em 1863. Lembrando que o Evangelho é de 1864, né? Então, ele vai falar da indulgência. E ele começa assim: Espíritas, queremos falar-vos da indulgência. É um sentimento doce e fraternal,
que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então, o primeiro ponto, todos devemos, né, exercitar a indulgência, mas José já adverte, poucos fazem uso da indulgência. E aí ele vai explicar o que é indulgência. O que é indulgência? Como é que nós vamos exercitar a indulgência? A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Então já está aqui, né? A indulgência não é maledicente jamais, né? Então, nós reconhecemos no outro os defeitos, mas nós não os divulgamos e evitamos falar deles. Ao contrário, oculta-os, a fim de que eles não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência o descobrem, quer dizer, aqueles que querem a maledicência descobrem, tem sempre pronto uma escusa para eles. Nós não conhecemos pessoas assim? Quando chega alguém que vai falar mal de outro, a pessoa diz, não, mas você já observou? A pessoa faz isso, então mostra o outro lá, a outra face, o lado positivo, né? E a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Aí, essa questão é muito interessante, porque lá no final, Kardec vai fazer uma pergunta a respeito disso. Se quando nós vemos o mal, nós temos que apontá-lo. O que é permitido? Isso. São as perguntas finais do capítulo, né? Ele vai falar disso. Não faz observações, então a indulgência não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e os mais das vezes velados. Como é que são os conselhos velados, né? São aqueles que nós damos, às vezes, indiretamente. Nós não falamos diretamente, mas, né, contamos. Eu tenho uma amiga que ela é mestra nisso. Ela, quando vê alguma coisa que, né, até em trabalho, em coisa assim, a palavra errada e tal, ela não chama a atenção da pessoa, não, nem corrige, nada disso. Aí ela arruma um jeito de enfiar a palavra numa frase dela, ou ela conta um caso de não sei o quê, né, mostrando qual é a coisa certa a fazer, né? Até se for um caso assim de ato, ela conta alguma coisa que demonstra o que a gente deve fazer diante de aquela situação, o que deveria ser feito corretamente. Então, ela tem um jeito. Eu lembro sempre de Jesus, né? Ela utiliza a técnica de Jesus, que diante do mal, ele ainda, como disse, né, esse capítulo tem isso, eu também não te condeno, mulher, né? Vai e não peques mais. Ele mostrava o outro lado da moeda, o bem, né? E que a pessoa pode fazer, e não recriminava, né? Que nós temos muito esse hábito. Toda vez que eu leio a passagem da mulher adúltera, que eu acho que tem um grande aprendizado, gosto muito dessa passagem, né? Ali da misericórdia de Jesus mesmo. Eu lembro, eu fico pensando, né? Eu não sei vocês, mas a gente ia aproveitar a oportunidade para fazer uma palestra, não era? Para a moça lá, dizer para a mulher adúltera, mas olha, isso você não faz, não é? E Jesus apenas diz, vai e não peques mais. E já disse tudo. Ele disse tudo o que precisava, com uma simples frase. Uma simples frase, ele disse tudo. E a Amélia Rodrigues diz que essa mulher, né, vai buscá-lo à noite para querer saber como é que é isso, como é que ela faz isso. E aí sim, ele diz a ela qual o procedimento, e ela se torna uma seguidora do Cristo.
Quando criticais, continua José, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Então, diante do erro, nós, né, em vez de nós usarmos a discrição, o cuidado, aquilo que Jesus falava, se tens alguma coisa contra o outro, vai falar com ele em particular, que quando criticais, que consequência se há de tirar de vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais. Olha que interessante isso. De que o Espírito está falando? Nós precisamos, para reprovar, para criticar, ter autoridade moral. Precisamos ter autoridade moral. Jesus tinha autoridade moral. E mesmo assim ele não condenou a mulher, né? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estás a censurar. Se nós censuramos, é porque nós já não fazemos mais aquilo. Que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupares com o que fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? De que ele está falando? Que nós devemos vigiar, Jesus falou, vigiai e orai, mas vigiar a nós mesmos, aos nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras, nossas atitudes. Devemos vigiar a nós. E Jesus não nos deu o direito nem o poder de vigiar os outros. Então, José diz: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Então, a indulgência é para com os outros e a severidade é conosco. E é interessante, né? Quando nós observamos o mundo em que vivemos, esse mundo de imperfeições, nós vemos muitas vezes a indulgência conosco e a severidade com os outros, né? É interessante que quando os outros erram conosco, a severidade está ali, né? Nesse julgamento. Quando nós erramos com os outros, o que nós alegamos? Nós alegamos que não é que nós estamos passando por uma dificuldade, nós estamos, né, estamos passando por uma aflição, por uma prova difícil agora. Nós sempre queremos que o outro nos entenda, mas nem sempre entendemos o outro. É disso que José está falando, né? Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração. Quem é que julga em última instância? Nosso Pai, Deus, né? Que está na nossa consciência, nas leis que estão instaladas em nós. Por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena, o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Olha que ponto importante para nós. Deus, nosso Pai, nos julga, né, através das leis que estão em nós, e ele tem mais misericórdia porque ele sabe o móvel, a intenção dos nossos atos. Ele nos conhece. E ele, então, ele tem misericórdia. E por que nós não? Né? Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, tereis quiçá cometido faltas muito mais graves. Talvez nós não cometamos aquelas, mas talvez outras mais graves. E ele encerra: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, aí ele dá o poder da indulgência. Quando nós somos críticos, rigorosos, né, o que as pessoas chamam de sistemáticos, nós vamos fazendo em torno de nós um campo, né, difícil. As pessoas acabam se afastando. Então, não é que nós vamos deixar as pessoas cometerem os erros. Não, não foi isso que Jesus falou, e não é isso que a indulgência aqui nos exorta. Nós temos é que ter, né, misericórdia, e ir com cuidado. Se nós tivermos condição, falarmos pessoalmente com a pessoa. Então, usarmos a técnica da parábola mesmo, da historinha,
né, de uma outra posição, que é para a pessoa chegar à conclusão. E a pessoa chega à conclusão, ela acaba captando, né? Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Porque aquela pessoa não vai querer mais nos ouvir. Nós acabamos afastando aqueles que nós queremos ajudar, né? Então, todo auxílio ele tem que ser com compaixão, né? Misericórdia. E Emmanuel, né, no livro Emmanuel, ele tem uma frase muito interessante, porque esse estudo do Evangelho e todas as máximas que Jesus nos deixou no Sermão da Montanha, e o título desse capítulo é o Sermão da Montanha, da parte das bem-aventuranças, ele nos deixou um roteiro para a nossa reforma íntima. Então, Emmanuel diz assim: toda reforma terá de começar no interior, que às vezes nós somos capazes de fazer belos, né, discursos sobre a nova era, um mundo melhor, o mundo que deve ser, né, como as pessoas devem proceder, e nós, porque tudo começa em nós. A paz que queremos, o mundo melhor que queremos, começa das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Então, Emmanuel diz assim: da iluminação do coração vem a verdadeira cristianização do lar. Então, é preciso, tudo começa em mim, no meu coração, no meu sentimento. E aí, isso vai fazer com que o lar se cristianize. Olha a importância do evangelho no lar, né? E no aperfeiçoamento das coletividades, do lar para a sociedade em torno de nós. Aí surgirá o novo e glorioso dia da humanidade. Então, é só paulatinamente começando de nós. E aí, a seguir, nós temos o bispo de Bordeaux, que se assina João, João Bispo de Bordeaux. E essa mensagem é um ano anterior, 1862. Ele fala também da indulgência. E ele diz, ele, mais uma vez, aquilo que José disse, o espírito protetor, agora o bispo de Bordeaux repete: sede indulgentes com as faltas alheias. Quer dizer, nós temos que ser indulgentes com os outros, quaisquer que elas sejam. Olhem só o que ele utiliza. Quaisquer, não importa que falta seja, sejamos indulgentes. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. Então, os espíritos sempre destacando que nós temos que olhar para nós. Aquilo que Paulo dizia, combater o bom combate, é conosco. É claro que, né, Paulo trazia orientações para os núcleos, para os outros, que nós vamos fazer isso ao divulgar a doutrina, mas o julgamento é de nós mesmos, né? Então, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes utilizado para com os outros. E aí nós lembramos do Pai Nosso. Pai, perdoa-lhes, né? Assim como nós perdoamos, né? Perdoa-nos assim como nós perdoamos os pecados, né? Então, para que sejamos perdoados pelo Senhor, é necessário que perdoemos, causa e efeito. E ele exorta: sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhe a bondade de Jesus, que leva em conta o menor arrependimento. Então, ele nos exorta a fortalecer aqueles que erram, que fracos, os que caem, né, nos erros. Mostrai a todos os anjos da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos. Compreendei todos,
a misericórdia infinita do vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nos quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Nós lembramos aqui daquela passagem de Jesus, não é? Que ele conta do mal rico, daquele que pediu piedade, misericórdia ao Senhor, a quem ele devia 1000 talentos, né? E o Senhor, que era uma fortuna, era uma coisa assim, que ele sabia que ele ia acabar, era a lei, que quem não pagasse ao credor, ele seria preso e ficaria preso e perderia todos os bens, a sua família ficaria na pobreza. E o Senhor, ele pede ao Senhor que o perdoe, né? Mas que ele vai tentar pagar ao Senhor, o Senhor perdoa a dívida. Aí perdoou a dívida. Não vou cobrar mais, tá? Ok. Você me devia 1000 talentos, mas está perdoado. E ele sai dali e encontra um outro, né, subalterno, que lhe devia 100 denários. O denário seria semelhante aos nossos centavos, né? Aos nossos centavos. E o talento era a moeda de maior valor. Um talento valia 6.000 denários. Pouco, né, gente? Um talento. Ele devia ao Senhor 1000 talentos, quer dizer, 1000 vezes 6.000. O outro devia a ele 100 denários. Se nós compararmos uma dívida com outra, não tem comparação. E ele não perdoa. Ele manda que prendam, né? O devedor pede a ele que o perdoe, né? Que tenha paciência, mas ele não perdoa, ele manda prendê-lo. E aí os que viram, que assistiram às duas, né? Aos 2 episódios, vão contar lá ao senhor o que aconteceu. E aí ele manda chamar de novo o servidor e o administrador infiel, né? Porque ele vai chamá-lo e diz: ué, eu não te perdoei? Não estavas na obrigação de perdoar o outro? Então, é exatamente isso. Sempre, todas as parábolas de Jesus, todas as passagens, eles nos lembram disso. Aquela frase que ele sempre repetia: fazer aos outros que gostaríamos que nos fizessem. Aquilo que fizermos, isso mesmo nos alcançará. Então, esse é o aprendizado. Nós temos a obrigação, o dever, né? Como eles dizem aqui, o dever, né? Que é o que podes pedir ao Senhor quando implorares para vós o seu perdão. Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, ele não puniria, mas tampouco os recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito. Qual seria a recompensa? O perdão, o esquecimento de tudo aquilo. Tá? Você, né, está devendo diante da lei? Ah, tá ok. Tá? O perdão como apagar absolutamente tudo. E aí, o que o bispo de Bordeaux diz? Não, isso aí, a pessoa seria recompensada por não, e não fez nada para isso. Então, pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas. Então, quando a gente pede, né, perdoe, não é que aquilo que nós fizemos de mal vai ficar apagado, não. Nós vamos ter de reparar
Agora, à tarde, eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, né? O Divaldo falava disso. Perguntaram a ele se, né, o arrependimento bastaria para pagar o erro, né? Aí eu já me arrependi, então não preciso reparar nada, né? Fiz o mal lá, mas depois só, eu me arrependi, tá? Então tá tudo apagado. É assim? Não. O perdão de Deus se chama reencarnação. A reencarnação é a oportunidade de nós fazermos o quê? A reparação. Então, diante, né, da transgressão que fizemos à lei, nós nos arrependemos, ótimo, né? Teremos a oportunidade de voltar e reparar aquele erro que cometemos. Nós vamos ter que passar pela reparação. Está no céu e inferno, né? Arrependimento, expiação, que é causa e efeito, né? E reparação. Então, nós vamos ter que passar por isso. Né? O perdão de Deus não significa apagou tudo e a gente, né? E o pessoal que gosta de né, cometer novos pecados seria uma beleza, né? Vai só apagando, só apagando. Não, não é assim fácil, não. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto as mais das vezes muito transparente é esse véu para os vossos olhares. Levai simultaneamente com perdão o amor. Fazei por eles o que pedirias, fizesse o vosso Pai por vós. Então, se nós, né, queremos perdoar, que ser perdoados, nós temos de fazer, né, levar o perdão sincero, substituir a cólera pelo amor que purifica. Pregai essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai é como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais. E como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Como é que é pregar como Jesus pregou? Nós achamos que pregar é falar, como eu estou aqui fazendo agora, não é? Estou eu falando aqui. Então, falar sobre o perdão, sobre a indulgência, sobre a reconciliação, sobre a necessidade, né, de perdoar nossos irmãos, seria apenas palavra, né? Mas esse o sentido que o bispo de Bordeaux deu? Não, pregai como Jesus durante toda a sua vida. Qual é a melhor divulgação que nós fazemos da doutrina e do evangelho? A melhor divulgação, a melhor pregação, como diz o bispo aqui, é a ação, é o exemplo. Então, Jesus, como é que Jesus pregou? Jesus falava? Falava. Jesus fazia. A pregação que ele nos deixou, como o bispo de Bordeaux diz aqui, é o exemplo. É o exemplo. O exemplo é o que fala mais alto, porque muitas vezes a pessoa, né, fala uma coisa e faz outra. É o fazer, o colocar em nossa vida aquilo que Jesus nos ensinou. Então, nós vamos ter que exercitar o perdão. Essa vai ser a melhor pregação, a melhor divulgação dessas virtudes que temos de conquistar. Aí diz João, seguir esse modelo divino, caminhar em suas pegadas. Qual o modelo divino? Jesus. Não está no 625 do Livro dos Espíritos? Qual é o modelo e guia? Jesus. Seguir esse modelo divino, caminhar em suas pegadas. O que é caminhar em suas pegadas? É aproveitar a sombra dele? Não. É fazer o que ele nos ensinou. É buscar viver o que ele exemplificou. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Aquilo que Paulo encontrou quando ele diz: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Como ele, como Jesus, carregai todos vós as vossas cruzes.
Então, as dificuldades que temos em nossa vida não estão em nossas vidas casualmente. Elas fazem parte da nossa programação. Então, aceitemo-las e vivamos, né? E subir penosamente. Muitas vezes vai nos custar, mas com coragem. O vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, o Eurípides Barçanufo é que tem uma frase que eu sempre lembro dela. Se os homens deram ao homem, deram a Jesus uma cruz, que esperas? Né? E aí eu lembrei agora do Emmanuel dizendo para o Chico, né? Quando o Chico estava lá deprimido por causa da reportagem na revista Cruzeiro, o Emmanuel diz para ele: levanta, levanta, Chico, porque Jesus foi para a cruz, você foi só para o Cruzeiro. Então, é isso. Nós estamos no Cruzeiro, né? Nós estamos ali, né? No nosso o bispo de Bordeaux é muito, né? Benevolente, é muito bondoso, achando que a nossa vida é um calvário. Perto de Jesus não é nada, certamente, né? É o que o Barçanufo fala, nos lembra disso. Mas, se vencermos o Calvário, o nosso Calvário, que Emmanuel, né, nos lembra que a nossa arena hoje romana é a sociedade que vivemos. São as provas que nós temos, são os leões, né? São os leões que temos de enfrentar. Enfrentando-os, nós encontraremos depois a glorificação. Lá no cimo está a glorificação, como diz o João, bispo de Bordeaux. E aí temos ainda sobre a indulgência, o bispo de Nevers, de Fetter. Ele repete, nós vamos, é porque nós não aprendemos ainda, né? Então, eles vão, repetem a mesma, quase que a mesma frase. O sentido é o mesmo, e a frase quase a mesma. Caros amigos, começa o de Fred, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. Olha, o José disse isso, o bispo de Bordeaux disse isso, agora o bispo de Nevers diz a mesma coisa. Sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. E aí ele diz por quê? Porque todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Então, ele nos lembra de pronto assim, que todos nós temos senões na nossa e nós. Por que, que nós vamos ficar olhando para os outros? Né? Aquela, que faz parte também desse capítulo. Por que nós olhamos vemos o cisco no olho do outro e não vemos a trave no nosso? Né? Então, é exatamente isso. Porque então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos, quando deixareis de perceber nos olhos dos vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda. Bem firme, né? Bem firme o bispo de Nevers, bem firme, nos lembrando exatamente das nossas fragilidades. Então, nós ainda não conquistamos a autoridade moral para condenar ou julgar nossos irmãos. Né? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Então, todo aquele que se acha superior ao seu irmão, nós ainda vivemos numa sociedade que tem essas coisas, né? Se acha superior por questão de religião, por questão de poder aquisitivo, de posição social, de posição intelectual, né? Acha que é superior ao outro. Nós não somos superiores. A situação que nós vivemos hoje é que nós estamos programados na nossa existência. Nós não sabemos
o que nos acontecerá nas próximas. Vai depender desta, né? Deus o castigará no dia da sua justiça. Quer dizer, aquele que vê seus irmãos como inferiores receberá depois o efeito disso, né? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver em cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça nele o que é de bom. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos. Então, qual é o convite que ele nos faz? Que nós possamos olhar nossos irmãos e ver neles a bondade que há neles. Porque todos nós somos espíritos, filhos de Deus, herdeiros de Deus, todos nós. Mesmo aquele que nós achamos, né, que cometem crimes, eles são filhos de Deus, trazem neles a centelha divina, trazem nele ali o germe do amor de Deus, né? Está ali. Então, que nós possamos ter misericórdia. E ele encerra falando: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho. Então, todos aqueles que aproveitarem, que acredito que estamos nós aqui, né? Numa tarde de domingo, estamos nós aqui querendo aproveitar essa doutrina abençoada e colocá-la em nossas vidas, né? Para que possamos agora finalmente caminhar com o Pai em direção a Ele, caminhar com Jesus. Então, diz o bispo de Nevers, né? O que nós temos que fazer? Uma caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, caridade para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. E, né, o que ele nos lembra? Ele nos lembra que se nós não amamos aquele que está próximo de nós, ou aqueles que passam por nós em nossa vida, fazem parte da nossa vida, aqueles com que nos encontramos, com que se aproximam de nós, como nós vamos conseguir amar a Deus tão distante, né, invisível para nós? Então, é esse chamamento que esses espíritos nos fazem. Exercitar a caridade, caridade do olhar, caridade no julgar, caridade na nossa vida, né? E por isso a necessária indulgência. Temos que buscar a cada momento ter essa indulgência, lembrando de Jesus. Jesus é o guia e modelo, o exemplo para todas as atitudes de nossas vidas. Quando ele ali no Calvário, ao se despedir, ele pede ao Pai, né? Eleva o pensamento, eleva os olhos para Deus, para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Éramos, né? Somos nós ainda. Então, que nós possamos fazer esse exercício, que para nós, né? A Joana fala isso, né? Falando da terapia do perdão. Para nós, o perdão ainda é difícil, mas nós não vamos fugir disso. Nós vamos ter de perdoar. Vamos ter de perdoar. 70 vezes 7. Que isso quer dizer infinitas vezes. Sempre. Vamos ter de perdoar sempre. E, às vezes, a Joana nos lembra, estudando essa terapia do perdão, que nós temos dificuldade. Estamos tão magoados, né? E a mágoa vem do nosso orgulho. Ainda temos tão forte isso em nós que temos dificuldade. Então, ela diz que nós, então, tentemos desculpar, tirar a culpa do outro, né? Desculpar. Ele não fez por mal. E, às vezes, nós não conseguimos nem desculpar.
E aí ela diz para a gente começar a fazer o exercício da compaixão, que é uma forma de indulgência, nós sermos indulgentes, exercitarmos isso, né? E como é que eu vou exercitar a compaixão? Pensando, né, que nós poderíamos também ter cometido o mesmo erro, poderíamos ter falado o que ela falou e não deveria, ela está passando por alguma dificuldade. Então, nós vamos olhando, mudando o nosso olhar, né, para não julgar e termos indulgência. E aí, no final desse capítulo, Kardec coloca 3 perguntinhas, que se resumem em: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outro, divulgar o mal de outrem? E ele começa, então: ninguém sendo perfeito, né? Porque pelas instruções já está claro que nenhum de nós tem a perfeição ainda, né? Seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Olha que interessante, né? Um pai com seus filhos, um professor com seus alunos, né? Aquele que está na coordenação, tem uma chefia, né? Lidera um trabalho, ele não pode falar nada? Aí, São Luís, a resposta, as 3 respostas são de São Luís. São Luís, então, responde: certamente que essa não é a conclusão a ser tirada, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então, se eles estão ali trabalhando conosco, sob a nossa direção, sobre a nossa vigilância, nós temos responsabilidade, não podemos deixar que ele fique errando e a gente diz: tá ok. Não. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, sem agressividade, né? Para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Olha que é muito, né, importante isso. Você vai chamar a atenção, vai mostrar o certo, né? Eu sempre prefiro mostrar o certo, né? Em vez de falar do errado, falar do certo, né? Olha só, isso precisa ser feito assim, 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 né? Da maneira certa, sem chamar a atenção do erro, né? Neste último caso, a repreensão, quando você faz com o objetivo de denegrir, né? Se você diz que a pessoa é incompetente, não sabe fazer nada, né? Está ali denegrindo a pessoa. Aí é uma maldade. Quando você faz, ele diz aqui, com moderação e com fim útil, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. A censura, né, que se faz ao outro, a gente deve dirigir a si mesmo. Eu lembrei de uma história do Gandhi, né? Vocês já devem conhecer essa história. O Gandhi, certa vez, foi procurada com uma mãe e um menino, né? Um menino. E ela dizia assim: pro senhor Gandhi, o senhor fale para o meu filho que o açúcar faz mal. Ele come muito açúcar, quer tudo com açúcar, e o açúcar faz mal. E aí o Gandhi falou para ela assim: volte daqui a uma semana. Aí ela voltou, ela disse: tá bom. Aí ela voltou uma semana depois, né? E aí ele falou para o menino: olha, aí falou todos os malefícios que o açúcar trazia, papapá. Aí a mãe, né, perguntou para ele: por que o senhor pediu para eu voltar uma semana depois? Ele falou: porque eu também, né, também gostava do açúcar. Aí eu fiz uma semana sem açúcar para poder falar para o seu filho. É exatamente isso, né? É a autoridade moral que você tem que conquistar. E isso é muito interessante, porque é mesmo, né? A gente não consegue falar para o outro se a gente não faz. Né? Faz de maneira falsa.
Aí, o próximo item é o 20, é outra questão. Será repreensível se notarem as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Então, né? Então, a gente é repreensível nós ficarmos notando as imperfeições deles, né? Quando nenhum proveito eles tiveram com aquilo, né? Eles não fizeram bem, mas também eles não tiveram nenhum proveito, né? E se elas não forem divulgadas, também acaba tudo. Tudo depende da intenção. De certo a ninguém é defeso ver o mal. Ninguém tá dizendo que, né, quando ele existe, né? A gente vê o mal, como é que eu não vejo? Eu vejo, eu sei que é o mal, eu estou vendo, né? Como é que eu vou impedir isso? Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Olha que ponto interessante de São Luís, não é? Eu não posso ser aquela pessoa que eu só vejo o bem. Mesmo no mal, eu estou vendo o bem. Não. Mal é mal, bem é bem. Né? Então, porque, como diz São Luís, se uma pessoa não consegue discernir o mal do bem, isso vai ser um impedimento ao progresso. Né? Que o mal vai ficar. O erro está no fazer-se, que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade. Se aquele mal não fez nenhum, se ele errou lá um papel qualquer, uma coisa qualquer, né? E não varreu direito a casa dele e tal, aquilo, né? Ele não ganhou nada com aquilo e também aquilo não prejudicou mais ninguém, né? Então, por quê? Eu vou denegri-lo, né? Por que fazer isso? Não tem necessidade nenhuma. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência, a satisfação de apanhar os outros em falta. Quer dizer, existem, né? Aquelas pessoas que estão sempre se preocupando com a vida dos outros e divulgando, né? Os malfeitos dos outros. Os dele que se divulgar, eles não gostam, mas gostam de divulgar dos outros, né? E aí, isso seria um erro, né? Dá-se inteiramente o contrário quando estendendo sobre o mal um véu para que o público não veja, aquele que note os defeitos do próximo faça em seu proveito pessoal, isto é, para os se exercitarem em evitar o que reprova dos outros. O que isso quer dizer? Eu posso ser observadora na vida. Acredito que todos nós sejamos, né? Porque quem chega à doutrina espírita é aquele curioso que faz muita pergunta, né? Que é muito observador. E a gente pode observar, não é? As pessoas e da maneira como a gente não faria, e serve. Eu sempre gostei de observar, né? Na rua, as pessoas. E aí eu ia vendo, né? Aí isso é uma coisa boa de se fazer, né? E isso não pode fazer. Isso é muito ruim, né? Isso não é legal. Então, nós podemos observar com o intuito de nós aprendermos, né? E essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Então, se nós, né? O que São Luís está dizendo? E nós que somos observadores, estamos observando o mal, o bem, né? Nós aproveitamos disso. Aproveitamos porque não queremos fazer aquele mal que vimos. Aquilo não nos serve, né? Uma maneira de falar com a pessoa, de atender o porteiro, de atender uma pessoa que nos serve. Então, eu digo, não, isso não serve para mim, né? Então, é preciso de São Luís, né? Olhar, sim, olhar para saber o que nos serve ou não. E, por último, fechando esse capítulo, outra pergunta, né? Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Olha que interessante essa pergunta. Haverá caso em que nós tenhamos a obrigação de falar do mal? É São Luís também a resposta. E ele diz, olha, ele começa dizendo, é muito delicada essa questão. E é mesmo, né? E para resolvê-lo,
necessário se torna apelar para a caridade, bem compreendido. Se as imperfeições de uma... Olha como isso é importante. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Então, a imperfeição dela, o erro dela, só prejudica ela mesma. Então, para que divulgar para os outros? Guarda segredo. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então, vamos lá. Estamos responsáveis pela segurança, né, de alguma coisa, né? Eu lembrei agora do gás, né? Eu estava ouvindo uma notícia sobre gás, lembrei do gás. Aí a pessoa vem, né, na tua casa e faz um serviço mal feito, deixa escapando gás. Nós vamos ficar calados? Vamos dizer, tá ótimo o serviço. Não, porque isso vai acarretar mal? Vai acarretar mal, vai acarretar, pode explodir até o prédio inteiro. Então, quando, né, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, se aquela imperfeição, se aquele erro vai prejudicar e vai levar a consequências graves, nós temos o dever de falar. Não é com o objetivo de denegrir ninguém, é com o objetivo de salvar vidas. Salvar vidas. Ao final, nós diríamos, né? Eu lembrei do Raul Teixeira, eu estava vendo uma palestra, me mandaram uma palestra dele há alguns anos, muito interessante. Ele falando que espiritismo não é para quem pode, é para quem aguenta. Aí depois ele explica, né? E é exatamente porque todo dia nós estamos nos avaliando, Santo Agostinho dizendo, a cada dia nós fizéssemos a nossa autoavaliação, né? Nesse processo de autoconhecimento. Então, nós precisamos exatamente, né, fazer isso. Não é fácil mesmo, né? É uma tarefa, mas vamos vencer, sim, né? E tenhamos misericórdia, como Jesus nos convidou, né? Bem-aventurados misericordiosos, pois possuirão misericórdia. Que nós possamos fazer esse exercício, né? De severidade conosco e de indulgência com os nossos irmãos. Que no momento, eu acho que todos nós fazemos isso, né? Porque através dos meios de comunicação nos chegam muitas notícias dos nossos irmãos que estão em posições de destaque na sociedade, né? E quando são fatos lastimáveis, eu tenho por hábito fazer oração. Acho que todos nós fazemos isso, né? Em vez de nós admoestarmos, e nós sabemos, né, que aquilo é o mal, nós oramos por eles, que como o doutor Bezerra nos convida, né, a orar pelos algozes, a orar por aqueles que perpetram o mal, que causam fome, então, que causam todas as dores, nós oremos por eles. Então, que sejamos indulgentes, né? Nós nunca compactuamos com o mal, reconhecemos qual é o mal, mas tenhamos misericórdia desses irmãos ainda nesse caminho, e que Deus os proteja e inspire para que eles saiam dessa trajetória e consigam um dia encontrar essa doutrina abençoada, encontrar Jesus para mudar o caminho, né?
mudar a trajetória e passar por aquele crivo, né? Do arrependimento, da expiação e da reparação. Estamos todos aqui nesse caminho, né? Arrependidos reencarnamos. E agora estamos nós. Alguns em expiação, outros na reparação e outros na expiação e reparação. Sigamos com Jesus. Muito obrigada a vocês. E a gente consiga fazer isso